Valendo? Sim. Valendo. 2 segundos de live até agora. Olha que bonzinho, Jamil. Tá mamando aqui, vamos ver, né? Vamos lá. Aparece para mim o pessoal que vai entrando. Aparece. Gente, boa noite. Prazer aí, o pessoal que vai entrando. A gente vai esperar um pouquinho todo mundo entrar para a gente começar com essa conversa de hoje, o tema da nossa live. Então, pontualmente, né, Angélica? Começamos às 6 horas. A gente vai dar só um minutinho ou outro. E aí a gente já começa essa live de hoje, tá? É a primeira que, particularmente, eu faço só com o Facebook. Eu sempre fiz junto com o Instagram. Então, a gente vai vendo como é que vai ser aqui, tá bom? O Cleiton entrou, que bom. A Gisele também entrou. Papel, a família precisa entrar, né? A família é o principal aqui da nossa casa. Mas aí o pessoal vai entrando. Sua família engajada, Jamile? Minha família agora tá cada um na sua casa, fazendo suas atividades, fica um pouco mais difícil, né? Todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo online, mas minha família sim. Eu confesso que eu obrigo uma parte da minha família a participar das lives. Né? É isso mesmo. Ó, a Ana Flávia entrou, a Elisângela entrou, Gisele, boa noite a todos. Sem som? Ai, meu Deus. Será que está todo mundo ouvindo? Vamos ver. Família, a Rita está aí também, entrou. Rita, você está ouvindo a live? Eu acho que o som parece que não está funcionando. Vamos ver se tem alguém ouvindo a gente. Aí a gente já começa essa live. Estou escutando, a Rita falou. Será que o Dashima entrou, a Luana? Luana, você está ouvindo a nossa live? Vamos ver se tem mais gente. Ok, Elisângela, todo mundo ok. A Carla também está ouvindo, aluna do cursinho, parceiraça nossa. Então tá bom, gente. Eu acho que já agora é 6h03 e a gente continuando com a pontualidade, já tem 20 pessoas aí. A gente começa a discussão e aí, conforme o pessoal, a Fernanda também entrou, Fernanda Camila, conforme o pessoal vai entrando, a gente vai tocando, tá bom? Então, primeiro, prazer imenso fazer essa discussão extremamente necessária, sempre necessária, mas agora com a pandemia ainda ganhou contornos mais duros e difíceis, essa questão da violência doméstica, do isolamento social, do afastamento social. E é isso que a gente vai discutir hoje, tá? Eu gostaria que a Jamile e a Angélica se apresentassem, que vai ser, eu vou mediar uma conversa entre as duas. A Jamile é jornalista de dados, a Angélica é assistente social. Então, Jamile, você quer se apresentar primeiro? Pode ser. Oi, gente, boa noite. Obrigado, Renan, pelo convite, mais uma vez participando aqui de um tema tão importante, né? Você sempre está trazendo temas muito urgentes, né, para esse momento que a gente está vivendo agora. Bom, meu nome é Jamília, eu sou jornalista de dados daqui de Mogi das Cruzes, passei por alguns veículos regionais, trabalhei 11 anos aí em redação. Hoje eu estou com um projeto pessoal de jornalismo de dados e transparência pública, que é o Painel Jornalismo, e estou aqui para colaborar com a discussão, falar um pouquinho sobre os dados de violência, como que a gente faz para conseguir essas informações, o quão difícil ainda é conseguir informação sobre violência contra a mulher, e estamos aí para colaborar com o que for possível nessa discussão tão importante. Angélica? Olá, boa noite a todos e a todas que estão aí nos acompanhando. Bacana, tem bastante gente já aí, né, Renan? Renan, eu quero agradecer o convite. Puxa, eu fico muito feliz que eu digo na questão da gente poder trazer esse assunto, né, para uma sociedade, para vários grupos, né, para vários lares, né, a gente está falando de uma live, e eu acho muito bacana e pertinente, né, esse tempo de isolamento social, o que isso vem a cometer, né, nessa questão da violência contra a mulher. Sou assistente social, trabalho no município mesmo de Mogi das Cruzes,
E durante minha graduação, eu já vinha trabalhando com esse tema, é um tema que me provoca muito, que me faz ter vontade de estudar muito mais sobre esse fenômeno, né? E durante minha graduação, eu fiz vários trabalhos voltados para esse tema, e como se não bastasse, meu trabalho de conclusão também foi violência contra a mulher. E o meu primeiro emprego enquanto assistente social também foi num abrigamento, né, para mulheres vítimas de violência com risco iminente de morte. Então, eu acho que é um assunto muito pertinente e fico feliz em poder compartilhar esse momento aqui com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Estou à disposição para as perguntas, e aí a gente vai trazer uma conversa bem bacana. Obrigada pelo convite, viu? Claro, claro. Gente, o Rodrigo entrou, o Felipe, o Nilson, a Eugênia, minha mãe entrou, então essa live vai ser boa, né? Com a participação da mãe, a coisa funciona bem. Gente, então, o que eu imagino, tendo a Jamília aqui participando dessa live, com essa perspectiva mais de dados, trazendo algumas informações, tipo, acesso à informação, é a coisa toda. E a Angélica, com um acúmulo muito grande, né, uma trajetória profissional e acadêmica, dialogando com essa questão da violência contra a mulher, eu acho que a gente consegue fazer uma conversa bem bacana e proveitosa e necessária sobre o tema. Eu pensei em começar essa discussão, e eu peço que todo mundo que está aqui assistindo, que traga dúvidas, questionamentos, para a gente poder debater na segunda fase da nossa conversa, tá bom? Então, coloquem, sintam-se à vontade aí para colocar questões e demandas. Eu peguei uma notícia recente, um estudo da Agência Brasil, saiu agora dia 20/4, que traz algumas informações bem tristes, importantes a ser discutidas, que são: violência contra a mulher aumenta 44,9% durante a pandemia. E aí, essa fala divide bem entre a Angélica e a Jamília. Mulheres enfrentam dificuldade para prestar queixas, alerta o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, você tem um aumento da violência muito grande com a pandemia, e você tem uma dificuldade dessas mulheres também em função da pandemia. Já tinha antes, eu acredito, gostaria que a Jamília falasse sobre isso, de conseguir dificuldades para prestar queixa, e também imagino que para ter dados confiáveis e mais precisos sobre isso. Então, acho que para começar, outro dado dessa mesma reportagem: total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817, na comparação entre março de 2019 e março de 2020. Isso é um dado do estado de São Paulo, né? Então, é um dado muito forte, expressivo, do aumento do feminicídio, mas também da violência contra a mulher de uma forma geral. Angélica, você quer começar comentando esses dados? O que você pensa? Quero sim, Renan. Renan, quando você traz essa questão do aumento, né, e quando você fala dessa dificuldade em tempos atuais, né, da mulher ter acesso a esses órgãos, né, esses equipamentos no qual possa dar um atendimento a ela, isso é fato, né? Acho que a gente não precisa nem se esforçar tanto para imaginar o quanto que essas mulheres estão sofrendo para poder fazer uma denúncia, né? E tudo é muito complicado, Renan, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de violência doméstica, a gente parte do pressuposto, né, que a casa seria o local mais seguro para essa mulher, né? E aí, então, você se questiona, se a casa seria um local mais seguro para essa mulher, por que é que a violência está acontecendo dentro desse ambiente? E aí, quando a gente pega uma linha imaginária antes pandemia e durante pandemia, a gente já consegue imaginar. Eu que trabalhei na ponta por um tempo, já mensurava e as mulheres já relatavam, quando chegavam no acolhimento, as dificuldades que elas passavam. Né? Então, assim, elas já nos alertavam o tamanho da dificuldade que elas tiveram até chegar ao abrigamento, ou então até chegar ao final de lavrar um boletim digno. Né? E se pensando agora, porque esse Covid-19, né, essa pandemia, esse isolamento social, eu entendo que o isolamento ele é imposto para essa mulher antes e agora também. Né? Antes, quem impunha esse isolamento social era o agressor, né? O autor de violência. E atualmente não, atualmente a gente tem um vírus aí altamente contagioso. Então, acho que é duplamente, né? E essa mulher precisa ficar nesse recinto, nesse ambiente que não é saudável e agressivo. Então, assim, a dificuldade
estão sendo imensas mesmo. Hoje eu tentei fazer uma busca para saber como estava funcionando essa questão aqui no município, né? Uma mulher vítima de violência que precisasse de um atendimento, de uma escuta qualificada, ou então até lavrar um boletim de ocorrência. Assim, eu tive muitas dificuldades para conseguir ter acesso a uma informação, que ainda é uma informação que não me contentou, né? E isso só reforçou o que eu estou dizendo. O que está acontecendo atualmente está muito mais complicado do que antes, né? Então, acho que a gente precisa pensar no humanismo, né? No ser humano dessa mulher, né? Eu penso que das vezes que eu ouvi essas mulheres que pediam socorro, né, pediam ajuda, o quanto que a gente precisava ser humano para atendê-la. E hoje, como que você vai ser humano, né? A gente está trazendo uma temática aqui tão importante, na qual, tempos atrás, eu trazia em grupos, em sociedades, em empresas, onde todo mundo estava parado para poder assistir, para poder ouvir a minha fala. E atualmente não, né? É tudo muito equipamento, é tudo eu lá, você aqui, ou vice-versa. E o atendimento a essas mulheres? Como está acontecendo hoje, né? Com todas essas limitações que a gente tem visto. Então, assim, se a pesquisa aumentou, se o número de mulheres agredidas, a gente entende que pelas pesquisas, né, pelas estatísticas, tem aumentado, eu acho que isso tem muito a ver com essa questão mesmo da falta mesmo de humanismo, né? Eu acredito que seja isso. Sim. Jamile, quer comentar os dados também e as suas impressões sobre esse aumento assim expressivo dos casos de violência nesse momento de pandemia? Ô, Renan, eu tô só te avisar, eu não tô conseguindo ouvir o áudio da Angélica, então eu tô acompanhando ela pelo Facebook para conseguir ouvir o que ela tá dizendo, e aí tá vindo com um pouquinho de delay, tá? Mas é isso, às vezes eu olho para cá, mas é porque eu tô ouvindo a Angélica. Bom, o que a Angélica falou é isso, né? A situação de isolamento hoje é imposta para além do companheiro ou da pessoa, do agressor, né? Dessa mulher. Hoje ela é obrigada a viver nesse isolamento, todos nós, né? Mas o que isso reflete? E a gente sente muito nos dados. A Angélica até falou da dificuldade dela de conseguir. Já era difícil conseguir informação antes, agora então, muito mais. Tem a questão da subnotificação, né, que já é um problema que a gente enfrentava antes da pandemia. Muitas mulheres não conseguiam fazer as denúncias, tinham toda a questão da vergonha de denunciar, ou da dificuldade mesmo de denunciar, né, porque muitas mulheres acabam dependendo do agressor, então tem todo um contexto econômico, né, social ali envolvendo essa mulher, já tem essa dificuldade, e também toda a burocracia em torno do registro dessa ocorrência, né? Hoje, para você conseguir um dado de violência da mulher, tem um site da SSP, do governo do estado, que fornece mensalmente esse dado de feminicídio, né, que é quando a mulher é morta, né, é vítima fatal aí, né, dessa agressão. Mas existem tantas outras violências, né, só agressão física, por exemplo, difamação, agressão verbal, e esses dados acabam ficando perdidos, né, numa montoeira de dados que a gente não consegue acessar. Para solicitar isso, a gente tem que pedir para a delegacia seccional, a delegacia seccional pede uma autorização para a Secretaria de Estado, e aí, se eles tiverem boa vontade, você consegue esse dado, mas mesmo assim, consegue tudo muito agrupado, você não consegue identificar idade da vítima, idade do agressor, você não consegue fazer um raio-x dessa violência, né? Então, assim, é muito complicado você trabalhar com esse tema. Já era complicado antes da pandemia, né? Conseguir fazer um raio-x de como está essa situação, baseado nos dados, e agora, então, eu imagino que muito pior, né? Então, que eu até comentei com você, né, que eu fiz uma breve pesquisa aqui para essa live sobre dados de feminicídio, encontrei 2 casos na região esse ano. Mas feminicídio é quando a vítima foi morta, né? Mas tem tantas outras vítimas que seguem sendo agredidas todos os dias, né? De repente tem até boletim de ocorrência já feito e a gente não consegue acessar esse dado. Então, a gente precisa repensar mesmo, né, todo o modelo que a gente vem adotando para divulgação desses dados, porque eles embasam uma série de campanhas para a gente tentar conscientizar, né, as pessoas a tanto a denunciar quanto a reduzir mesmo as agressões, né? E aí, a Roberta até falou aqui, fora o descaso das autoridades, que deveria dar mais atenção no pedido de socorro. Eu, particularmente, já ouvi de amigas tal, e de pessoas que acompanham essa temática, que quando você procura, enfim,
o órgão responsável pela denúncia, muitas vezes você ouve chacota, você ouve várias coisas, né? Eu imagino que a Roberta, inclusive, dialogou com isso, né? Mas aproveitando a fala, essa questão da subnotificação, eu acho que é algo interessante, importante debater. Quais os motivos que vocês imaginam dessa subnotificação? Tem a questão, obviamente, do dado, né, da dificuldade dos órgãos públicos de, enfim, disponibilizar a burocracia e tal, mas existe, e a Angélica, principalmente, você acha que tem uma dimensão também do medo, da vergonha? Você acha que existe essa dimensão também, nessa subnotificação que a gente percebe? Sim, Renan, e quando você fala da violência doméstica, a gente fala de algo tão íntimo, né? É algo tão particular isso, né? E quando a mulher se empodera mesmo para poder fazer essa denúncia, né? Então, acho que isso é muito difícil. E a gente está falando, Renan, também de um fenômeno mundial, né? A gente não está falando de um aumento que está acontecendo no Brasil, a gente não está falando de um aumento mogiano, paulistano, nordestino, né? A gente está falando de algo que tem acontecido no mundo inteiro por conta mesmo desse isolamento social. Então, quando você fala dessa vergonha, sim, isso é óbvio, né? É óbvio, você contar algo tão íntimo para alguém, né, para ter um direito de uma proteção, isso é muito complicado, né? E a gente precisa entender também, Renan, que essa é uma situação presente no nosso cotidiano, né? É uma situação que, se não acontece comigo, vai acontecer com alguém, né? O meu vizinho, alguém da minha família, alguém que trabalha comigo, né? É uma situação muito cotidiana, que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando você diz da vergonha, isso é fato, né? Mulheres que eu já acolhi, que eu já atendi, elas diziam sobre isso, né? A vergonha que elas tinham de contar. Tanto é que a Lei Maria da Penha, ela prevê o quê? Que esses atendimentos sejam feitos especificadamente por mulheres, né? Para que você possa contar de fato o que aconteceu ali entre quatro paredes. Né? O que é tão difícil, esse era um questionamento imenso dentro do acolhimento. Né? A mulher, ela sofre violência, o cara comete todos os tipos possíveis e impossíveis de violência com essa mulher entre quatro paredes, e depois ela vai a uma delegacia, que é um policial que a atende, que é uma figura masculina, né? E ela tem que contar particularidades da violência que ele cometeu com ela. Né? Então, quando você fala dessa subnotificação também, eu vejo pelos dois lados, um lado também da vergonha, e o outro, quando leva a sério o profissional que atende essa mulher, né? Que entende que fazer um boletim digno, colocar essa mulher numa estatística para que possivelmente, futuramente, possamos pensar em políticas públicas, né? O quanto que é importante, né? Então, a subnotificação também vai na questão do profissional que atende. Né? Por isso que a notificação ela é muito importante. Quando você entra nessa questão da subnotificação, fica tudo perdido. A gente não tem informação, a gente não consegue lutar por políticas públicas. Né? O quanto que o número é importante. O número, além de impressionar, ele tem peso para você conseguir direitos, entende? Sim. E até com a pandemia, né? Imagino que para políticas públicas frente à questão da mulher, você precisa de dados para você pensar políticas públicas, né? A pandemia é a mesma coisa. Não tem mesmo teste. Mesmo sendo óbvio, né? Sim, mesmo sendo óbvio, né? Mesmo sendo óbvio. Jamires, quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, a Angélica falou da questão do profissional, né, que ocorrência. Eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente para fazer reportagens dessa natureza. Muitas vezes a gente ia até a delegacia, né, para verificar os boletins de ocorrência, e a gente percebia que a interpretação do profissional que estava registrando. Então, tinha muitos casos em que a mulher era vítima de violência, era agredida dentro de casa. Tipificação do crime não entrava a Lei Maria da Penha, por exemplo. Entrava só agressão. Então, só agressão, ela entra numa outra estatística que engloba homens, mulheres, né? Tudo quanto é tipo de agressão. Então, você não consegue separar o tipo de crime, criar uma política pública específica para esse crime. Estava tudo muito jogado. Não existe, por exemplo, um documento que cria um rito, sabe, para você registrar esse tipo de ocorrência, em que casos, né, deve-se seguir esse tipo de ocorrência. É muito da interpretação de quem está no plantão. Isso quando não é uma delegacia especializada, que muita cidade não tem, então a mulher acaba tendo que fazer a denúncia numa delegacia comum. Aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, né, foi agredida,
E aí ela foi uma ocorrência, primeiro que o escrivão nem queria registrar, falou que era briga de vizinho e tal, mas ela chegou a ser agredida, sabe? Então, entrar em algum tipo de estatística, sabe? Porque o agressor usou da força de ser um homem para agredi-la, né? Então, assim, os dados se perdem porque tem muita interpretação e não existe um padrão, né, para o registro dessas ocorrências. Então, a gente acaba entrando num lugar no escuro, né, dando tiro no escuro, sem saber como proceder nesse tema, né. Sim. Gente, agora já apareceu o Felipe, fez uma discussão bem interessante aqui, que é por onde eu acho bem bacana a gente poder debater, mas antes eu só queria ouvir a opinião da Angélica e da Jamile de um trabalho do Ministério Público aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que é o raio-x do feminicídio em São Paulo, que ele diz o seguinte, o dado, 66% dos feminicídios tentados ou consumados foram praticados na casa da vítima. Ou seja, a maior parte dos feminicídios ou tentativas ocorrem dentro de casa. E isso é uma coisa muito louca, né? Por mais que a gente já conheça, quem acompanha esse dado, mas normalmente o agressor, ele vai estar em casa, né? É o parceiro, é um familiar, é uma coisa que está dentro de casa, né? E aí, eu vou até, para aproveitar, falar a pergunta do Felipe, a colocação do Felipe, que eu acho que emenda um pouco dessa discussão. Sobre esse fenômeno do machismo, facilmente percebemos que é algo enraizado na sociedade. Talvez o lado mais extremo disso seja a agressão à mulher. Seria este o problema, fruto do mau investimento em educação ou talvez um aspecto cultural? Pois na atualidade ainda vemos frases como lugar de mulher é na cozinha, lavando louça e fazendo comida, cuidando de filhos, uma estupidez enorme. Talvez essa cultura reforce o machismo e uma ilusão de soberania e poder do homem em relação à mulher. Assim, bem interessante a fala do Felipe, tem esse aspecto cultural também, educacional do país. Vocês acham que isso interfere? E está dentro de casa, né? É um negócio do lado, né? O que vocês acham? Angélica, primeiro. E levando em consideração, né, Renan, que isso é estrutural do Brasil, né? Quando o Felipe traz essa questão do machismo, é isso mesmo, né? A gente acaba atendendo mulheres que foram agredidas, o cara quebrou o nariz dela porque ela falou que não ia fazer janta naquele dia, ou então porque ela falou que ia lavar a louça no dia seguinte, né? E como que a gente vai mensurar isso? Vai dizer que, né, não é estrutural, isso não vem da questão do machismo, vem sim. Tanto é que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, né? A gente tem uma terceira melhor lei, mas porém somos o quinto país que mais mata mulher, pelo fato de ser mulher. A gente está falando da violência de gênero, né? Então, assim, é um dado bem alarmante mesmo, né? E o que a gente percebe quando o Felipe traz essa questão do lavar louça, né? O quanto que a gente tem que desfazer dessa ideia, que a gente tem que desconstruir essa ideia, né? Que até hoje ainda é muito forte, né? Se você traz essa questão numa roda de amigos, um ou outro vai rir ou vai trazer alguma questão envolvendo, e aí a gente tem a missão de trazê-lo para reflexão, né? Mas até quando? Até quando, né, a gente vai passar por isso, né? Até quando? Sim. Jamile? Sim, é muito pertinente, né, esse comentário do Felipe, porque hoje até políticas públicas a gente começa a repensar a efetividade delas, né? A gente não está enxugando gelo só ajudando essas mulheres que já são vítimas de uma agressão? Será que a gente não tem nenhum trabalho para fazer antes dessa agressão acontecer, né? Então, existem alguns projetos que já estão pensando nisso e começando a trabalhar com os homens, para que a agressão não aconteça, trabalhando isso, o tema raiz, né? E não só enxugando no gelo depois. Então a gente precisa mesmo mudar a chavinha, assim, começar a repensar, né, toda a forma que a gente aborda esse tema, porque senão é isso, vira um ciclo de geração em geração, né, você vê, nós mulheres, né, que criamos os nossos filhos, e criamos os nossos filhos meninos e meninas, se hoje um homem é machista, é porque muito provavelmente ele foi criado assim. Então a gente está levando, né, até sem querer, isso nem é intencional muitas vezes, porque a família para os filhos, e assim vai indo. A gente precisa quebrar esse ciclo, né, em algum momento, mudar a chavinha mesmo para poder
diminuir o número de casos. Se a gente não está nisso, na educação, a gente só vai ver mais. Felizmente. Gente, olha só. Renan, Sim. posso falar? E parece Claro. que vai se tornando uma bola de neve, né? Porque assim, não se trabalha antes, aí quando se chega uma pandemia, não se tem políticas públicas, né? E é algo que a gente já imaginava que poderia acontecer, né? Eu estava lendo também, Jamile, algumas estatísticas, né? Falando de alguns países que adotaram algumas medidas, né? De urgência ou de proteção para essas mulheres, porque perceberam um aumento significativo da violência doméstica, né? E o primeiro recorte que eu vi foi a China, a própria China, né? Que foi onde originou-se, né, essa questão da pandemia. A China percebeu um número alarmante, assim, desse aumento. E aí foi indo por outros países, né? A Itália, que criou uma metodologia de acolher essas mulheres vítimas de violência, colocando-as em hotéis, né? Como meio de proteção. E por aí vai, várias questões, né? Infelizmente, o Brasil ele não é diferente. O Brasil não conseguiu pensar, né, no que a gente poderia fazer com essas mulheres que estão morrendo ou por essas mulheres que estão presas, né? Estão em isolamento social. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu pensar. Isso é o que a Angélica falou um tempinho atrás. A gente tem que discutir e refletir, pensar coisas tão óbvias, né? Que são, enfim, que não deveriam ser discutido, né? Deveria já ter, como sociedade, a gente superado, como sociedade no Brasil, mas também no mundo, né? Como a Angélica disse, não é só no Brasil. É uma coisa, é uma discussão tão básica, né? Então, enfim, parece básica, mas não é. E é só olhar a estatística. A Joana falou parabéns, mas até a mulher tomar essa decisão precisa ter muita coragem, né? Dialogando com aquela como é difícil para a mulher fazer a denúncia e tudo mais. A Simone aqui relatou também um caso de agressão aqui também. A Roberta, e aí, Angélica, eu direciono para você a fala da Roberta, que eu acho que é importante para essa live, antes da gente falar das coisas mais concretas que existe aqui na nossa região, né, os canais, as perguntas e tal. Eu escuto bastante histórias e vivo falando para elas que a violência doméstica não é só física, existe a violência moral também. Bem difícil de dar. Como que violência, Angélica, assim, essas dimensões da violência? Eu imagino que boa parte das pessoas imaginam violência só como violência física, né? Bateu. Sim, exatamente. Mas... Infelizmente, Renan, é que a violência física, ela é a mais visível, né? A violência física, e muitas pessoas ainda pensam que falar em violência doméstica é só quando a mulher está machucada, né? Quando a mulher está com hematoma, né? Infelizmente não é. Dentro da própria Lei Maria da Penha, a gente tem uma lei que vem muito em benefício às mulheres, né? Que é a Lei 11.340. Ela traz os vários tipos de violência contra a mulher, né? E aí ela especifica 5 tipos de violência, que são os mais evidentes, porém, a física ainda é a mais conhecida, né? E aí a gente tem a violência física, tem a física é quando ele deixa hematoma, né? Quando a mulher precisa fazer o exame de corpo de delito, até para dar continuidade ao processo. Tem a violência psicológica dá para abrir vários leques, né, em relação a isso. Mas, infelizmente, ainda ela é a mais escondidinha, né? A violência psicológica, às vezes eu fico lendo algumas coisas, né? Eu fico pensando, né? Desde quando a gente nasce, né? Acho que a Simone de Beauvoir, ela diz, né? Que a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulher. Porque desde quando a gente nasce, já vem dizendo, olha, tem um mundo aí que não é fácil para você, né? E aí a gente acaba se tornando mulher. E a violência psicológica é desde quando a gente nasce. Olha, menina, senta direito, né? Cruza a perna. Ah, você é menina, não faz isso. E é uma cobrança tão persistente. E depois, quando a gente cresce, e aí muitas vezes mulheres têm um relacionamento violento, o cara, ele reforça isso, né? Ele vem dizer, ah, você é uma gorda, ah, você tá assim, você tá assado. E acaba. Eu costumava dizer no abrigo que a mulher, quando chegava no abrigamento, que é a última instância, né, da proteção, é onde ela precisa ser acolhida, porque senão esse cara vai matá-la, ela chegava anulada, de tão tamanho que era a violência psicológica. A mulher já não se reconhecia enquanto pessoa, não se reconhecia enquanto mulher. E aí a gente tem a violência patrimonial, né, quando ele retém tudo dela, né, ele retém o dinheiro dela, ou então ele administra essa grana, né, é ele quem controla. É quando ele abstrai os objetos de trabalho dela. Tinha mulheres que eram manicures, e aí ele quebrava tudo, né? Porque fazia com que ela se sentisse bem inferiorizada mesmo.
A gente tem a violência sexual, que também é uma coisa bem escondidinha ali na violência doméstica, né? Muitas vezes eu perguntava para as mulheres assim, já passou por alguma violência sexual? Não, imagina, eu nunca passei por violência sexual. E aí, quando você trazia uma reflexão para ela, mas quantas vezes você teve relação com ele sem que você quisesse ter? Ela falava, quase todas as vezes. Então, é uma violência sexual. Né? E a gente trazia essa mulher para reflexão. E a última é a violência moral, que também está dentro da Lei Maria da Penha, e a moral é muito parecida com a psicológica, elas se confundem um pouquinho, né? E aí tem a violência moral. E quando a gente fala desses tipos de violência, Renan, a gente também não pode deixar de falar do ciclo de violência, né? Esse ciclo que é onde a mulher fica ali, ó, né? Ela fica, e aí você se pergunta, né? Se alguém souber me responder, né, vai ganhar R$1 milhão, né? Por que é que a mulher permanece tanto tempo dentro desse relacionamento violento? Então, quando a gente fala dos tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha, que são 5, a gente não pode esquecer também de falar desse ciclo de violência, né? Que a gente percebe lá as 3 fases, né? É a tensão, é a explosão e a lua de mel. E aí ela fica. A tensão é quando ele vai dizer o que ele vai fazer, né? Ele vai ditar, olha, a hora que você chegar do serviço, a hora que eu chegar, você vai ver, ele vai ameaçá-la de todas as maneiras. A tensão é quando ele já não fala mais, né? E ele parte para a agressão física. E depois tem a lua de mel, né? E a lua de mel é onde ela se confunde, que acredita que ele vai mudar, enfim. E aí ela permanece nesse ciclo vicioso, nesse ciclo da violência doméstica. Então, acho bastante importante a gente falar e não acreditar que a violência doméstica é somente a violência física. Existem muitos outros tipos de violência doméstica. Jamile, quer fazer um comentário sobre isso? Sim, a Angélica tocou num tema muito importante, né, que é esses tipos de violência. E aqui em Mogi a gente tem um trabalho muito bacana, porque é o seguinte, quando uma mulher procura, é atendida no hospital, por exemplo, às vezes ela nem contou que ela foi vítima de violência, mas essa notificação é compulsória. E aí a equipe de saúde da vigilância epidemiológica faz um preenchimento de um cadastro onde eles classificam, né, tanto o perfil da vítima, a idade, né, onde mora e tudo mais, quanto do agressor. Então, quem foi esse agressor? Se é um parente, se é um companheiro, se é um ex, né? E que tipo de violência essa mulher foi exposta, né? Então, aqui a gente fez um trabalho em 2018, foi o primeiro levantamento mais profundo que eu consegui fazer de dados sobre esse tema. A gente pegou essa base aí com a vigilância epidemiológica para traçar esse perfil. E era isso, assim, a maioria, né, acaba sendo vítima de agressão física, mas tem muita mulher que também acaba ficando com sequela psicológica porque é vítima de violência psicológica dentro de casa, enfim, né, e isso tudo às vezes é muito sutil, né, a mulher passa por um período de estresse ali, às vezes nem sabe o que está acontecendo, e quando você vai ver, vai investigar, ela está sendo pressionada, né, está sendo vítima de violência psicológica, né. Tem também a questão econômica, né, que muitas mulheres acabam sendo economicamente dependente desse parceiro, então isso dificulta ela simplesmente denunciar, sair de casa, né. Tem a questão da vergonha, de ter que assumir, né, que esse tipo de coisa tão ruim está acontecendo com ela, né, a gente entende também essa questão delicada. Então, assim, aqui em Mogi a gente ainda tem esse trabalho de notificação compulsória, outros municípios não têm, mas aqui a gente consegue perceber que é muito comum essas 5 fases da violência, sim, mais do que a gente imagina, inclusive, né, não é só a física. Aí, aproveitando essa deixa, eu vou ler algumas coisinhas aqui, e aí eu queria conversar um pouco o que existe aqui na nossa região, e aí eu acho que a ONG Recomeçar e outros trabalhos que, enfim, quem procurar, o que deve fazer, que foi muitas perguntas, já deu para ver aqui, que vai nesse sentido, né? O que fazer, né? Para quem ligar? É prefeitura, é polícia? E aí eu acho que a Angélica e a Jamile também pode falar para a gente. A Elaine disse aqui, outro fato importante ressaltar é o medo de realizar a denúncia, pois ela o conhece e sabe quem é esse agressor, o que ele é capaz de fazer. E muitas vezes a falta de efetividade, descaso da segurança pública, que ao chegar ao local minimiza a situação. Eu imagino que deve acontecer demais, tal. A Rita também concordo, dentro da nossa própria casa. Vamos ver aqui se tem mais. Obrigado pela resposta, o que ele falou.
Estou com um computador aqui que eu não sei manusear muito. Ah, achei aqui, a Regina também falou. Boa noite, pessoal, acompanhando a live aqui do Japão. Olha só, interessantíssimo. A Regina aqui comentou, é preciso uma rede de apoio para que a mulher consiga sustentar uma denúncia. A denúncia é o primeiro grande passo, mas ter um local para acolher a mulher e seus filhos, etc., também são fatores muito importantes. Angélica, você quer aproveitar essa fala da Regina, que eu acho que dialoga demais com o trabalho que você já fez, enfim, e responder, assim, por onde começar? Se você avalia que participa de um processo, de um ciclo de agressão, como é que faz? Ô, Renan, quando a gente fala de uma lei que nós temos no nosso país, que favorece, sim, as mulheres, eu penso que para você exigir os seus direitos, né, você precisa entender a lei. Na verdade, o acolhimento, a recomeçar, ela tem esse papel fundamental, isso eu sei, né, de explicar para a mulher quais são os direitos dela em cima da Lei Maria da Penha. A gente se deparava com algumas situações de quando as mulheres iam fazer um boletim de ocorrência, as mulheres não tinham uma orientação como acompanhar esse processo depois. Elas faziam um boletim de ocorrência e ficavam esperando a medida protetiva em casa, ou então achava que depois de fazer o boletim de ocorrência, esse autor de violência não iria atrás delas, enfim. E aí a gente começou a perceber que era muito mais coisas além disso, né? Que ela precisava entender por completo qual era o direito dela em relação a se proteger desse autor de violência, né? Então, quando muitas pessoas dizem que a Lei Maria da Penha ela não é efetiva, a Lei Maria da Penha ela não funciona, ela não protege. Se você fizer a denúncia, o cara vai te matar. Na verdade, as mulheres precisam entender qual é a efetividade dessa lei, né? Claro que a gente entende que talvez tenhamos um judiciário que não aplica essa lei na sua totalidade. A gente entende isso, né? A gente estava falando das dificuldades dessas mulheres lavrarem um boletim de ocorrência, um boletim coerente, um boletim digno, né? Porque o juiz vai pegar aquele documento onde ele vai interpretar a história e ele vai dizer se essa mulher terá ou não uma medida protetiva. Então, quando a gente fala dessas questões, Renan, eu sempre discuto com as pessoas, discuto na melhor maneira de dizer, né, eu dialogo com as pessoas, falando da importância dessa lei. Né? A gente está falando de uma lei que é a terceira melhor do mundo. Estou falando que é a melhor lei do Brasil. Se ela é uma terceira melhor lei do mundo, sinal que ela é uma boa lei. Ela tem, sim, eficácia. Só que a gente precisa saber como usar. Não é só a Lei Maria da Penha, a gente está falando de qualquer outra lei, né? De qualquer outra lei. E aí, falando dessa questão também, um pouquinho dessa questão do machismo, né? A gente ouve muito, né? Se tem a Lei Maria da Penha, então deve ter o João da Penha, né? Eu fico ouvindo muito isso de alguns homens machistas, né? E aí a gente também tem que explicar qual é a finalidade dessa lei. Por que é que nós temos essa lei? Né? As pessoas, ao invés de entenderem que é uma necessidade, que eu não estou feliz de ter uma lei para me proteger, sendo que talvez se tivesse uma igualdade não precisaria dessa lei, né? Mas as pessoas não, elas insistem em dizer que é uma péssima lei, né? E geralmente essas frases, essas palavras vêm mais de uma pessoa que é machista mesmo, né? É o que o homem faz com uma mulher, os homens de uma sociedade fazem também com as mulheres da sociedade. Então, assim, a lei ela é muito eficaz, sim. Eu sou extremamente a favor da Lei Maria da Penha. O problema é que a gente precisa entender a lei para que a gente possa exigir os nossos direitos. Entendi. Jamile? E aí, Renan, isso passa muito o que a Angélica está falando, que a lei é para ela não ficar só no papel, né? Para ela ser cumprida, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de um esforço aí do poder público, ela precisa de investimento, ela precisa ter condições de ser aplicada no mundo real, né? A gente já fiz várias matérias de mulheres que foram mortas aí por companheiros que já tinham medida protetiva e simplesmente isso não era cumprido, né? O agressor desrespeitava essa medida. Mas por quê? Porque ela não tinha, por exemplo, na época, uma guarda municipal que ela pudesse acionar para dizer que esse agressor estava perto dela. Hoje já tem isso, mas na época não tinha. E aí, quantas mulheres não morreram já, até a gente conseguir avançar nessa política, né? Então, assim, eu estou até fuçando aqui a lei orçamentária de Mogi, para falar um pouquinho sobre o quanto o município reserva para esse tipo de trabalho. É ainda muito pouco, né, se você for ver o tamanho do orçamento de Mogi.
Então, é outra coisa que o cidadão poderia cobrar, né, do poder público. Quanto do orçamento a gente tem destinado para salvar a vida das mulheres? Será que é suficiente? Será que a gente está apoiando ONGs como a ONG Recomeçar para fazer o trabalho de acolhimento da forma que deveria? Será que a gente está conseguindo dar estrutura para a ONG atender a demanda de mulheres que precisam? Então, assim, uma coisa está ligada na outra, né? Se a gente não tem dado, a gente não sabe quantas mulheres precisam, a gente não sabe o tamanho do problema, e aí acaba não tendo recurso para atender, porque a gente não tem informação. Uma coisa leva a outra, né? Entendi. Gente, agora apareceu muitas perguntas aqui. O Matheus abriu um outro flanco aqui de questões. Eu acho que antes da gente ir para as perguntas, e aí já tem um papelzinho aqui também. Angélica, assim, o que uma mulher que avalie que está sofrendo uma agressão, seja de qual tipo for, o que ela precisa procurar? Qual que é o procedimento, sabe? Você precisa ligar para quem? Para o poder público? Para a polícia? Qual que é o procedimento que uma mulher tem que fazer? Renan, a importância de falar sempre, né, com uma pessoa mais próxima, com uma pessoa confiável. Além de ser um assunto íntimo, alguém precisa saber do tipo de situação, do que ela está passando dentro de casa. Isso é muito importante também, né? Isso não pode ficar somente com ela. Alguém confiável precisa também saber da situação. Eu acho que já começa por aí. Falando do município de Mogi das Cruzes, a gente tem uma delegacia de defesa da mulher, que é a DDM, né? Infelizmente, ainda não fica aberta 24 horas, né? Essa é uma luta. E a delegacia, ela é uma grande porta para essas mulheres, né? A delegacia. Aí, falando já numa questão da assistência social, a gente tem os equipamentos também que são extremamente capacitados para ouvir e para atender essa mulher, né? Quando a gente fala da importância de ouvir bem essas mulheres, né, a gente costuma dizer dessa escuta qualificada, né? Uma escuta muito mais apurada, né? E a gente ouve, consegue orientá-la e consegue ajudá-la, né? No município de Mogi também, em outras regiões, a gente tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. É um equipamento que atende famílias, atende as mulheres que já teve o seu direito violado. A gente tem o CRAS, que faz essa questão antes que esse direito seja violado, né? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social também em muitos municípios. E a gente tem as delegacias comuns, né? Essas também é uma das grandes dificuldades, porque essas delegacias são homens, né? São policiais quem atende essas mulheres, mas também é um direito dela de ser atendida. Uma delegacia comum também pode sim e deve lavrar um boletim de ocorrência dessa mulher. E aí a gente tem o 180 também, né? Que você pode fazer a sua denúncia anônima, né? Se eu conheço alguém que esteja passando por essa situação, além da vítima, eu, enquanto testemunha, também consigo fazer consigo fazer essa denúncia, né? O 180 também, né, Jamile? Veio com um número bem alto aí, né? Teve um aumento bem grande de mulheres pedindo uma proteção, denunciando a violência doméstica, teve um aumento bem significativo também nesses últimos tempos, né? Eu acho que é isso, Renan. A mulher precisa... Não adianta eu falar do município, né? Falar de Mogi das Cruzes. Se a mulher ela está em outra região, se ela está em São Paulo, por exemplo, ela precisa saber onde é que ela precisa pedir ajuda quando ela passar por uma situação dessa. Ou se ela estiver passando por uma situação dessa, ela tem que entender essa rede, quem é essa rede que pode dar um apoio para ela, né? E a gente luta tanto para que a gente tenha nessas delegacias de defesa da mulher 24 horas, né? Foi um projeto que todo mundo achou que ia avançar, né? E infelizmente um projeto que recuou, né? Infelizmente não tivemos tantas delegacias. E aí agora a gente chega nessa precarização, né? A gente sabe o quanto que está sendo difícil dessas mulheres terem acesso a esses direitos para que não sejam, né, mais um número lá na estatística do feminicídio brasileiro. Sim. E até uma coisa que eu lembro que um professor, durante o mestrado, falava para mim sobre saneamento básico. Que a gente trata de estatística muito, 5% da população não tem acesso à água. Se comparado a outros, isso é um bom valor, isso está ok. Eu entendo essa questão estatística, mas aí trazendo para a questão da mulher, não é aceitável, é zero, né, esse número. Assim como o saneamento também é zero, mas esse, se tem 1%, zero, não é aceitável nenhuma morte, nenhuma agressão.
nem nada do tipo, né? Eu entendo o avanço da estatística é importante, a melhora, mas isso são dados que deveria chocar todo mundo e, enfim, a gente buscar o zero, né? Esse tipo de coisa. Mas a gente está longe e tal. Aí, para a gente ir para as perguntas já então. O Matheus colocou uma questão, e aí eu já vou colocar o da Gisele junto para as duas, para vocês comentarem. Muitas das vítimas dessa violência estão na escola e são os professores, o Matheus é professor, né? São os professores que acabam identificando esse abuso. Como proceder a partir daí? Existe um trabalho conjunto entre escola e assistência social? E aí a Gisele também colocou aqui. É complicado demais nesse país. Se já é difícil notificar a violência física, como fazer para quantificar a violência psicológica? Como encorajar as mulheres para denunciar esse abuso? Essa questão da Gisele é real, é fortíssima, né? E aí eu acho que tem muito a ver com essas políticas públicas, que eu imagino que a Angélica participa, a Recomeçar, não só esse trabalho mais emergencial, de acolhimento, mas também um trabalho de reflexão em grupos, enfim, para fazer um trabalho de base, né? Mas, gente, essas duas questões. Jamile, você quer falar primeiro agora? Eu acho que é muito isso, assim, a gente repensar o modelo, né? Você estava comentando do dado, né? Que a gente fala do número só, mas a gente não pode esquecer que são vidas, né? São pessoas. A gente teve esse ano 2 casos de feminicídio, mas teve um ano, foi 2015, se não me engano, que chamou muito a nossa atenção, que teve 7 ou 8 casos de feminicídio aqui em Mogi. Assim, imagina, num ano você ter 7 mulheres mortas por companheiros ou ex-companheiros. E cada uma com uma história, assim, quando você vai a fundo, conhecer o personagem, né, conhecer quem que era aquela mulher, como que ela vivia, como que era aquele relacionamento, você acaba chocando mesmo, porque você percebe que a pessoa viveu tanto tempo naquela pressão toda, né, e às vezes até em silêncio, né, às vezes vive passando por toda aquela agonia sozinha, e foram vidas que a gente não conseguiu salvar por algum motivo, né, mesmo com todos os esforços. Então, assim, esses questionamentos que até a Gisele faz é muito importante porque a gente precisa repensar. Você imagina, Gisele, que quantas mulheres não são vítimas de violência psicológica e não conseguem registrar? Porque daí chega lá na delegacia e fala, olha, eu tô me sentindo pressionada pelo meu companheiro, o cara vai virar para ele e vai falar, mas você não apanhou, né? Você não, como é que eu vou fazer um exame de corpo de delito em você? Você não tem nenhuma mancha, nada, né, de nenhuma prova de que você foi vítima de violência. Então a mulher ainda, além de ser a vítima, ainda tem que provar que ela foi a vítima. Então, assim, a gente está muito longe de avançar, de ter esse número, de conseguir quantificar a mesma quantidade de violência. E aí a gente precisa mudar a chavinha para tentar, pelo menos, evitar que os casos aconteçam, já que a gente não consegue nem mensurar os que já aconteceram, né? Sim. A importância dessa questão da violência psicológica, né? A gente tem que entender a importância do profissional que atende essas mulheres, né? O se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é fundamental, né? Enquanto você vier com muitos questionamentos sobre, eu já acompanhei várias mulheres que quando chegam para lavrar um boletim de ocorrência questionam, nossa, mas por que você ficou 8 anos com ele? Mas você também, hein? Como se tivesse o direito de questionar naquele momento, né? Se fosse um questionamento pertinente que fosse contribuir, né, na confecção daquele BO, ok, mas não, é um questionamento julgando essas mulheres. Então, a questão psicológica, eu entendo, Gisele, que precisa ter um profissional que tenha uma escuta bem apurada para poder ajudar essa mulher, porque senão ela também vai fazer com que essa mulher se sinta vítima, né? E que se sinta vítima, novamente, né? A gente fala da revitimização, né? Então, aí é bem complicado mesmo. Ô, Renan, eu vou dar um caso, posso rapidinho? Claro, fica à vontade. Umas pesquisas também, falando dessa questão da pandemia, na Itália teve um caso de uma médica, né? Ambos trabalhavam na ponta mesmo nessa questão da pandemia. Ela era médica e ele técnico de enfermagem. E aí ela testou positivo para o Covid-19, e aí quando ela contou para ele que tinha dado positivo, né, o teste dela, esse cara matou essa médica, porque ele achava que ela tinha contaminado ele. Né? Então ela já sofria uma violência doméstica, enfim. Aí né, ele tinha matado ela, e quando ele foi fazer o teste, o dele deu negativo. Então, assim, ela não tinha contaminado o marido, e aí a gente vê uma situação bem complicada, né? De mulheres que também trabalham na ponta,
né, que estão lá, né, lutando para manter a vida dos outros, e também passa por essa questão da violência doméstica dentro do próprio lar também. Gente, ok, eu vou ler mais algumas perguntas. O Felipe agradeceu a resposta e gostaria de colocar uma opinião pessoal. E aí eu vou ler algumas aqui para a gente conversar. Gostaria de dar uma opinião. Sabemos que a política está de forma intrínseca relacionada à história, certo? São dois lados da mesma moeda. Na atualidade, estamos vivenciando uma democracia ilusória, onde o autoritarismo se apresenta de forma eminente, com um grande apoio de pessoas. Nosso atual presidente apresenta um perfil bastante machista, que por grande parte da sociedade é muito bem aceito, pois essas pessoas se identificam com esse perfil autoritário. Se diz, e aí ele continua, daí 3 pontinhos. Eu particularmente tenho essa coisa, né, que a gente tem um presidente, enfim, o presidente que temos nesse momento, e que muitas pessoas agora se sentem, existiam já antes, né, antes da pandemia, antes do presidente atual, já existia tudo isso, mas agora você tem o principal líder do país, né, a principal autoridade do país, que reforça vários discursos, não só machistas, né, mas homofóbicos, racistas e tudo mais. Então, isso é uma questão, né, você tem o principal líder do país, a principal autoridade, que muitas vezes reforça esse discurso, e eu imagino políticas públicas, então. Mas deixa eu ler mais um pouquinho para a gente avançar. Se vocês quiserem comentar a fala do Felipe. A violência psicológica é tão ruim quanto a física, a Gisele falou. Elisângela, às vezes ela acaba ficando por não ter para onde ir. Isso eu acho muito forte, eu particularmente já vi, né? Olha, eu estou sofrendo, mas essa questão da amarra econômica é um negócio muito forte, né? E que eu imagino que há algumas gerações atrás era mais forte ainda, né? Eu conversando com a minha mãe, com meus parentes, assim, você vê que isso avançou, mas ainda é uma questão, né? A amarra econômica e tal. Que essa conversa ajude as mulheres a procurar os seus direitos, parabéns. O Salve fez uma pergunta, bom, Renan, pergunta para ela se a lei vale para os dois. Fui com a Roberta socorrer uma menina, e a delegada falou que a lei vale para os dois. Será que é para os dois? Para a mãe? Para a mulher, será? Não. Pergunta para ela se a lei vale para os dois. Fui com a Roberta socorrer uma menina e a delegada falou que a lei vale para os dois. Eu imagino, será que para a mãe? Não sei. Vamos pensar aí. Depois o Salvo escreve aqui exatamente o que ele quis dizer. Vamos ver o Claudemir. Renan, existe um aplicativo que ajuda na hora que a mulher está sendo agredida? Enfim, esse aplicativo existe em Mogi? Imagino que eu já vi uma coisa no Rio, que por violência de rua, acho que até a Jamile uma vez comentou algo do tipo, de roubo de carro, mas enfim, se existe algum aplicativo, algo que possa ajudar, parabéns, amigos. Enfim, essas são as colocações. Vocês querem, para eu ir para umas perguntas que eu anotei antes da live, comentar essas várias colocações? Posso falar do aplicativo? Sim, claro. 180, né, que é um disque denúncia do governo federal, por conta desse período de isolamento social e dessa pandemia, ele criou um aplicativo para essas mulheres, né? Então, além de você ligar, também tem lá um aplicativo que você possa acessar. E, de fato, Renan, tem alguns municípios que têm mesmo esses aplicativos, né? Que é um pedido de emergência, né? Eu tenho visto algumas campanhas, né? Uma sociedade aí que está... a sociedade civil ou empresas privadas mesmo, fazendo muitas campanhas nesse período de isolamento social, que eu acho fantástico mesmo, né? E aí tem até algumas campanhas, né, que não tem fala, né, para que quando a mulher abrir lá o celular, a mensagem são só escrita, cartazes, né, dizendo que ela pode ter ajuda, enfim. E eu acho isso fabuloso. E outra questão também, esse período de isolamento social tem essa questão dos home office, né? Embora seja um nome bem bonito, né, assim, mas esconde também muita questão da violência doméstica, né, o fato dessa mulher não precisar sair para trabalhar, e aí a gente pensa na dupla, tripla jornada de trabalho, né, é o trabalho, a criança que não está na escola, né, e aí são tantas questões, né, e a gente precisa pensar, esse isolamento social, talvez ele veio para escancarar mesmo, né, de fato, que a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela existe
sim. Então, ele está mesmo escancarando, só não enxerga quem não quer, infelizmente. Jamile? Eu acho que a Angélica disse tudo, assim, né? Não tem nem o que complementar. É isso, assim, a gente está vivendo um período onde todas as nossas fragilidades sociais, né, estão sendo escancaradas e a gente precisa repensar várias coisas e algumas discussões são urgentes, né, como essa, por exemplo, né, porque todo mundo tem uma mãe, uma irmã, uma tia, né, todo mundo nasceu de uma mulher. Então, a gente precisa pensar nisso com urgência. E essas campanhas, né, Angélica, são sensacionais, assim. Eu não sei se é direcionado isso para as mulheres só, se lá na hora de patrocinar essas postagens é específico para mulher, mas eu acho muito legal que sempre aparece no meu feed também esses aplicativos ou postagens, né, silenciosas dizendo que a mulher pode denunciar e pedir ajuda. Ó, aí só para ir para algumas perguntas que eu tenho aqui, o Hélio colocou uma questão para reflexão, que é uma fala que a gente escuta a vida inteira, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ouvimos isso o tempo todo. Oi? Mete sim, Hélio. Tem que meter. Colocou na perspectiva da reflexão, né? A gente tem que meter a colher sim. Mas é algo que ainda se escuta bastante. Né? De forma. Escuta muito Sabe isso. que já me perguntaram, Renan? Como que mete a colher, né? Como que você mete a colher, né? Eu acho que também vale para complementar aí essa reflexão dele, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas como que eu meto a colher, né? Então, acho que a gente também tem que trazer essa possibilidade aí de reflexão. Mas tem que meter, viu? Tem que meter. Tem que meter. Mete a colher. Eu queria fazer uma pergunta para a Angélica até. Você tinha comentado, Angélica, que testemunhas também podem denunciar, né? Você sabe se eles exigem algum tipo de informação específica sobre essa situação da mulher? Porque, assim, às vezes a gente só suspeita que uma conhecida nossa está passando por essa situação, mas não tem a prova ali, né? Por exemplo, se ela não foi agredida, a gente não tem aquele impacto, né? De realmente ela está passando por isso. A gente tem alguns indícios de que ela está numa situação delicada. Quando que é seguro fazer essa denúncia, né? Que tipo de elemento eu posso observar e de repente tentar ajudar essa mulher? Sim. Ô, Jamile, sabe o que eu penso? Às vezes a gente ouve mesmo esses questionamentos, né? Ah, mas eu não tenho prova, como que eu vou denunciar, né? Eu costumo dizer assim, no caso da violência, se você for esperar para ter prova, né? Depois que tiver prova, já aconteceu a violência, né? E aí os reparos talvez nem aconteçam mais, né? Então, acho que a gente precisa, sim, tem que argumentar, né? Porque tantas vezes, quando você vai numa delegacia, quando eu acompanhei uma mulher na delegacia, mas então não tem prova. Mas espera aí, na lei está dizendo que é um direito dela lavrar, né? Então, quando você liga no 180, eu sempre tenho o costume de dizer, quando você mostra que entende um pouquinho da lei, as pessoas te atendem de uma outra maneira, né? Então, você precisa se empoderar e denunciar. Olha, o vizinho briga todos os dias, eu percebo que ele está batendo na mulher dele, né? Eu tenho o direito de ligar no 180 e fazer essa denúncia, né? E aí, quando a gente fala briga de marido e mulher, não se mexe a colher, é isso que a gente está falando, né? Eu não vou bater na porta do vizinho e falar, ô, camarada, parou de bater nela, eu não vou fazer isso. Se o cara estiver armado, o cara acaba comigo também. Mas eu vou fazer de uma maneira ou de outra, e isso é meter a colher. Tem um episódio, né, que eu fui num evento, e aí nesse evento eles entregaram para as pessoas um formularinho, né, dizendo para que você possa, sim, trazer essas pessoas para uma reflexão. E aí a proposta era o quanto que é difícil você trazer alguém para reflexão que pensa diferente de você, né? Se você for pegar alguém que pensa totalmente, mas violência contra a mulher é coisa da sua cabeça, enfim. E aí eles propuseram o quê? Eles deram, né, era uma colher que estava simbolizando em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Aí tinha um suportinho para você colocar uma xícara e tinha essa colher. A intenção era o quê? Você trazer essa pessoa para tomar um café com você, porque ali você já estava dizendo, estou metendo a colher no que você está pensando. Né? Então, assim, essas empresas privadas também, elas trazem uma proposta que a gente precisa olhar com cuidado. Né? Às vezes a gente acha que na empresa privada não acontece nenhum caso desse. O próprio Magazine Luiza, né? Teve o caso da moça que trabalhava no Magazine Luiza, né? Foi assassinada pelo companheiro, e aí eles criaram um link direto
para que as mulheres que sofressem violência dentro da empresa, né, da Luiza Trajano, trouxesse essa angústia para que a empresa pudesse ajudar. Mas precisou acontecer o quê? O cara ter matado uma funcionária do Magazine Luiza para que eles criassem esse veículo de proteção ou comunicação dessas mulheres. Então, acho que meter a colher, Jamile, é isso, né? De uma maneira ou de outra, você precisa meter a colher, né? E tentar, eu acho que a gente precisa tentar, né? A gente não pode ouvir as coisas e achar que isso não vai acontecer. É como muitos pensam, né? A lei não funciona, então para que eu vou fazer o boletim de ocorrência? A gente precisa ter uma outra perspectiva, um outro olhar em relação a isso. Senão são mulheres que vão continuar morrendo e a estatística do feminicídio só aumentando, cada dia que passa. Gente, eu vou ler as últimas considerações, duas perguntas aqui, que eu acho que algumas a gente já esgotou, e aí vocês falem dessas últimas perguntas e já faço uma conclusão aí para a gente terminar, tá bom? Vamos lá, a Jasmine colocou algumas questões. No caso do homem ser da família, pai, irmão, e acha que tem autoridade sobre a mulher, né? Muita mulher não denuncia por ser da família. Ela falou que faz essa pergunta porque muitos jovens mulheres aceitam a agressão por ser parente, né? Aquela coisa, puxa, da minha família, aquela coisa toda. O Mário falou que tem que meter a colher sim, né? E que às vezes pode ser tarde demais para esperar tal. Aí, só duas perguntas para colocar aí nesse pojo final das considerações. Acho que é uma pergunta bem central, assim, se você fizer a denúncia, ela é realmente anônima, né? Porque a pessoa conhece casos de pessoas que denunciaram, inclusive violência contra a criança, e foi revelada a identidade da pessoa que denunciou. Isso é extremamente grave, né? Eu ouvi alguma coisa sobre isso. E aí eu acho que a outra a gente já falou. A última aqui, da Luana, que ela é psicóloga, né, nossa amiga, eu imagino que seja qual o perfil da mulher que é mais exposto à violência? Se existe esse perfil psicológico, talvez, a Luana deve trazer essa questão, se vocês acham alguma coisa em relação a isso, tá bom? E aí eu peço que vocês façam uma consideração sobre isso tudo, que é difícil, que é muitas coisas, né? E depois já faço uma conclusão também, tá bom? Jamile? Eu queria só fazer um adendo nesse comentário que você leu, que fala sobre esse agressor estar dentro de casa, né? E aí, de repente, ser um pai, um irmão, e aí a vítima acaba aceitando por achar que é normal, né? Essa relação dentro de casa. A gente fez uma vez um levantamento de casos de violência contra a criança, violência sexual contra a criança na região, e foi assustador, porque a gente descobriu que, na maioria dos casos, o agressor também eram parentes. Eram pais, tios, irmãos, né, pessoas que frequentavam a casa daquela criança. Então, assim, a gente também precisa repensar esse modelo aí de família tradicional, né, e ver até que ponto a gente não está sufocando um problema, né, social gravíssimo que a gente tem nas nossas casas, né, que às vezes os dados não mostram, ou mostram de forma muito sutil, né, toda a gravidade dessa situação. Outro ponto que você comentou é sobre o vazamento, né, da identidade. Eu não sei por qual canal ela fez essa denúncia. O que eu conheço de trabalho, eu fui conhecer uma vez o trabalho do Disque Denúncia em São Paulo, e lá eles fazem assim um atendimento bem rigoroso, né? Quando você, inclusive, liga e se identifica, eles pedem para você desligar o telefone e interrompem aquela chamada porque eles não podem obter nenhum dado que, de repente, vá te identificar. Então, você não pode ligar e falar, olha, você está falando com fulano de tal cidade. Se você falar isso no telefone, eles pedem para você desligar e ligar num outro momento, porque eles não podem, o funcionário que está te atendendo não pode sequer ter alguma informação que possa levar até a sua identificação. Em outros canais, essa relação é um pouco mais delicada, apesar de ter uma legislação que prevê que o servidor é responsabilizado quando essa informação é vazada. Né? Então, assim, se a pessoa fez uma denúncia e essa informação vazou, isso pode representar um risco para ela pode processar o Estado, porque ele tem o dever de proteger essa pessoa. Ok. Essa questão do sigilo, né, de ser divulgado, a identidade, eu também ficou meio, não consegui entender direito, né, precisa de fato saber em que canal, né, quando ela fala da violência contra a criança também, eu precisava compreender um pouquinho mais esse
esse contexto. Então, fica meio que inviável dar uma resposta agora, mas até onde eu entendo, se está dizendo que é um sigilo, né, que vai manter minha identidade enquanto sigilo quando eu faço alguma denúncia, isso tem que ser mantido, né? E se por um acaso for divulgado, precisa se procurar os direitos, né, porque não está correto. E aí, quando fala também, né, do perfil dessas mulheres, né, que sofrem violência doméstica, a gente consegue pegar alguns estudos, né, que dizem quem são essas mulheres, né, mas a gente não há uma linha de pensamento lógica, né, que diz que a violência contra a mulher só acontece com mulheres da periferia, só com mulheres negras. Isso não existe, né, não tem um perfil exatamente traçado para dizer quem são as mulheres que passam por esse tipo de violência. Mas como eu trabalhava no abrigo, a gente traçava um pouquinho do perfil das mulheres que chegavam até o abrigo, né? E aí a gente percebe uma escolaridade muito baixa, a gente percebe uma classe econômica também, né? Ela era totalmente dependente dele financeiramente. E por aí vai algumas questões, eram mais mulheres negras também, né? E aí a gente começava a entender algumas particularidades. E o que vale ressaltar é que não existe idade nem classe social, né, para uma mulher sofrer violência doméstica. Todas nós estamos sujeitas, né? Eu costumava dizer isso para as mulheres que eu atendia também. Na verdade, elas acabavam vendo a gente que trabalhava na ponta e trabalhava com essa questão do direito como a gente fosse protegida, né? A gente nunca iria passar por aquilo. Eu dizia, não, eu pego condução, eu sofro assédio dentro do transporte público, na rua, mexem comigo, e tudo isso é uma violência, né, contra a mulher. Então, a gente tentava desfazer disso, e hoje eu trabalho com idosos, e também a gente percebe essa questão. Majoritariamente são mulheres, né, o público que eu atendo, e aí também tem algumas questões bem específicas sobre violência doméstica, com idosas, né, então por aí a gente começa a entender que não dá para você traçar um perfil exato de quem são essas mulheres que sofrem violência. Entendi. Interessantíssimo sua fala, Angélica. E daria para a gente puxar essa discussão, inclusive, para outras esferas, tal. Tem vários desdobramentos da sua fala, da Jamile, dessa discussão, né? Tem vários desdobramentos possíveis. Tem outras perguntas aqui, mas como eu sei que, inclusive, a Jamile tem aula também agora às 7 horas, eu imagino também que depois de 1h07 fica um pouco cansativo. Depois, a Jasmine perguntou, né? Mas entra na estatística de feminicídios ou homicídio? Se um parente, pelo que eu entendi, se um irmão, se um pai mata a mulher, né? Acho que a gente entra um pouco no campo do direito e tal. Eu, particularmente, não tenho essa informação, mas depois eu acho que a gente responde ali nos comentários, que fica gravado, né? Acho que não tem problema nenhum. Gente, eu queria agradecer muito a Angélica e a Jamile. A gente percebeu nessa divulgação dessa live que tem muita gente querendo debater essa temática, que é algo assim importante. Inclusive hoje, Angélica, faz um ano que vocês organizaram aquela roda de conversa lá em Itapeba. Exatamente, foi até uma coincidência e tal. Mas é um debate necessário que você repara que, enfim, muita gente quer discutir e as estatísticas mostram também que é muito importante se debater, né? Até a Jamile passou o contato também de um amigo que faz essa discussão também para uma outra perspectiva, né? Então, a gente vai tentar, enfim, pensar outras formas de continuar com esse debate, talvez por outras frentes, por outras entradas, mais focado em Mogi, enfim. A gente pensar, mas eu agradeço muito vocês conversarem aqui com a gente, tá bom? Renan, eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão delicado, né? A gente agradece a oportunidade porque a gente sabe que muitos refletiram com a gente nesse momento, né? E eu acho que vale a pena lembrar de um serviço muito eficaz, muito eficiente aqui no município, que é o acolhimento de mulheres, né? A Recomeçar, que faz um trabalho excelente com essas mulheres e com seus filhos que chegam até esse abrigamento. E nesse período de pandemia, está fazendo um atendimento remoto aí, né, com um celular específico que atende 24 horas. Se você acessar qualquer página da internet, vai ter esse número lá. O acolhimento é sigiloso, não tem endereço, mas as meninas, as técnicas, né, atendimento jurídico, psicossocial, estão 24 horas para atender essas mulheres. Essa é uma maneira da sociedade civil aí fazer um movimento para que a gente consiga
minimizar, que eu digo minimizar em números, né, essa questão da violência doméstica e da violência contra a mulher. Esperamos que daqui a um tempo a gente não precise, né, nem fazer uma live discutindo isso, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas quem sabe um dia, a gente não precisa fazer uma live falar sobre feminicídio, falar sobre estatística de violência contra a mulher, quem sabe um dia, né? Mas a gente luta para isso, viu? Obrigada pela oportunidade, Renan. Claro. E aproveitando, infelizmente a gente não conseguiu falar sobre o trabalho muito bonito e importante que faz a ONG Recomeçar, mas talvez uma outra oportunidade, fica também a dica, qualquer coisa, a Angélica está aí, mandem alguma mensagem para ela, tenho certeza que ela vai responder com todo o carinho aí. Jamile, uma fala final? Renan, agradecer de novo, né, esse convite aí para essa reflexão, sempre trazendo a importância da gente ter dados, da gente evidenciar, né, os problemas sociais que a gente tem a partir dos dados. Queria dizer que eu sou fã da Angélica, conheci ela numa das pautas que fui fazer lá na ONG Recomeçar, e elas tiveram tanto cuidado para eu conseguir entrevistar essas mulheres. Foram, assim, quase 2 meses de negociação, exatamente para manter o sigilo do endereço onde elas ficam. Eu nem fui até lá, a gente fez todo um esquema para poder trazer as entrevistadas, assim, para protegê-las o máximo possível. Então, assim, é um trabalho muito sério, e todo mundo tem mãe, irmã, prima, tia, então, se de repente não é você a vítima, ajude, né, a ONG, porque com certeza vai chegar numa mulher que está precisando. Legal, gente. Agradeço demais. A Gisele falou. Importante ressaltar também que nós, mulheres, devemos ajudar umas às outras, né? Sobre sororidade, ela escreveu aqui. Mas agradeço demais vocês. Em um outro momento a gente tem outra conversa. Tá bom? Tá joia. Obrigada, Renan. Tchau para todo mundo. Valeu todo mundo que acompanhou. Tchau. Tchau.